Bom dia a todos. Hoje a gente está aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto com a nutricionista Carolina Malek. A Carol teve um papo muito interessante comigo sobre nutrição comportamental. Vocês sabem o que é isso? Oi pessoal, eu sou a Carolina Malek e obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Imagina. Na verdade, o nosso assunto começou com relação a dietas, né, Rê? Verdade. A gente estava falando sobre fazer dieta, porque geralmente é a primeira impressão que tem quando encontra como nutricionista. E o que eu estava falando é que hoje em dia a gente tem muita informação com relação à alimentação, muita gente falando sobre dieta, mas a população só tem ganhado peso. Hoje em dia no Brasil a gente tem mais da metade da população com excesso de peso. Ainda com tantas propostas de dieta, né? Porque o que eu conversei com a Carol a princípio era assim, a gente hoje vê algumas dietas que a gente fala assim, tem nomes, né, de profissionais, dieta mediterrânea, low carb, jejum intermitente, e eu falando para ela, né, qual dessas você acha interessante? A resposta dela é... Nenhuma, na verdade. Exatamente. Claro que cada caso é um caso, mas no geral o que a gente tem visto é que 95% das pessoas que fazem dieta ganham peso. Então não tem feito muito sentido a gente passar a dieta assim no geral. Quando a gente fala dieta, a gente fala em alimentações super controladas, restritivas, deixando de comer muitos alimentos. Então isso seria o esquema, né, do que seria uma dieta. E a gente vê nesse caso muita gente hoje em dia com medo de comer, se sentindo super frustrada por não conseguir seguir todas as orientações que deveriam seguir. Mas na verdade vale a pena a gente parar para pensar se tudo isso está valendo a pena. Não adianta a gente ter um monte de gente magra, mas com uma relação muito ruim com a comida e com o próprio corpo. Entra um pouco na discussão de saúde mental. Mas eu ia falar a questão de saúde física mesmo, Carol, nem mental. Qualquer médico que você vá hoje preconiza que você tenha muita atenção ao peso, porque o excesso de peso, né, ele é indutor de várias patologias. Pressão alta, né, e tudo que leva. Como é que a gente vai achar esse meio termo aí? Não se escravizar pelas dietas e ao mesmo tempo cuidar da nossa saúde. Onde que está o ponto de equilíbrio? O excesso de peso ele tem consequências, com certeza, para a saúde, né? A obesidade está relacionada com pressão alta, com diabetes, doenças cardiovasculares, isso já é bem estabelecido. O que a gente precisa ver é a forma de lidar com as informações e com a comida. Eu não vou pensar que eu vou ter uma relação boa com a comida e com o meu corpo e vou deixar de me cuidar. A intenção é o contrário, eu querer cuidar do meu corpo porque eu gosto dele e não porque eu gostaria de ter outro corpo. Então a forma de pensar que muda, mas o finalmente talvez ainda seja a perda de peso. Se eu tenho uma boa relação com a comida, eu como bem, eu como o que eu gosto de comer, eu sigo o que meu corpo está pedindo, eu acabo muitas vezes perdendo peso, e não porque eu preciso perder peso, mas porque isso foi natural. O excesso de peso e a obesidade podem ter sim doenças associadas, mas também não adianta a gente pensar em ter pessoas de peso bom, mas com uma saúde mental prejudicada, com medo de comer, frustrada, cheia de ansiedade, com depressão. Então, assim, a gente precisa encontrar um meio do caminho, em que a gente tenha uma saúde mental boa, junto com uma saúde do corpo também boa. Na verdade, quando a gente fala de nutrição comportamental, de ter compaixão para o corpo, compaixão para a alimentação, para ter uma boa relação com a alimentação, a gente não pensa em não perder peso. Não é porque eu vou me aceitar que eu não preciso fazer nada. A nutrição comportamental, ela fala bastante sobre como comer, como que eu vou notar os meus sinais físicos do corpo para eu saber que horas que eu vou comer, o que eu realmente quero comer, sem seguir regras externas. Hoje em dia, eu vejo na prática que tem muita gente que não sabe nem identificar mais quais são os sinais físicos de fome.
Porque quando a gente segue muitas regras externas, de comer de 3 em 3 horas, de tal em tal e tal horário, a gente acaba perdendo um pouco da nossa intuição mesmo para o comer. Na verdade, cada um vai ter os seus sinais e isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo. O que será que eu sinto quando eu estou com fome? O que será que eu sinto quando eu estou saciada? Alguns sinais podem estar relacionados a estômago, então meu estômago pode roncar. Outro sinal pode ser de salivação, quando eu penso em comida e salivo, talvez eu esteja com fome. Talvez meu humor, muita gente fica irritada quando sente fome. Então, identificando os sinais físicos de fome é importante para saber qual o momento de comer, sem seguir essas regras externas. As orientações geralmente são orientações gerais, né? Pensando em ter um aporte bom de nutrientes, a gente pode orientar dessa forma, de ter um café da manhã farto, um almoço mais ou menos e um jantar mais leve. Mas, como você disse, não é todo mundo que tem os sintomas de fome de manhã, né, os sinais físicos. Nesse caso a gente pode deixar para comer mais tarde ou deixar para fazer um almoço maior. Depende muito também de como que essa pessoa se alimenta à noite para não sentir fome de manhã, né? Isso varia muito conforme a alimentação de cada um. E é legal ir descobrindo esses sinais de como comer aos poucos. Como você vai comendo, você vai notando e é isso que vai te levando a algumas mudanças mais consistentes. A nutrição hoje em dia tem ficado muito restrita, né? A peso, a calorias, proteínas e etc. E a nutrição pode ser bem maior do que isso. A comida, ela envolve muitos fatores que não só nutrir o corpo, mas também tem lembranças, tem sentimentos associados e a gente precisa resgatar isso para ter uma relação boa, tanto com a comida quanto com o corpo. Isso é possível. É isso aí, pessoal. Viram que dicas diferentes? Essa matéria foi muito bacana. Agradecer aqui a Carol Malek, né, ter saído do trabalho dela aqui no HC para dar essa canja aqui pra gente no Simples Assim. Carol, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Rê. A gente vai se falando e quem tiver dúvidas, acho que pode... Você tem uma página? Tenho uma página, é Nutricionista Carolina Malek. Vai lá, gente, tira dúvidas com ela. A gente se vê por lá. Ok. Obrigada, Rê. Pessoal do Simples Assim, beijo grande, até a nossa próxima entrevista.